tempo. Pessoas a gente tem que agradecer muito, porque tem ficado muito à frente do ICEI em diversas frentes, viu, Bia? É claro que, do ponto de vista pessoal, para mim a alegria é muito grande de você poder estar aqui com a gente, mas saiba que essa alegria está compartilhada por um grupo muito grande de pessoas que se mobilizaram para te receber, para poder te escutar, para poder te ouvir. E tem que destacar muito aqui a pessoa do Sandro, da Guta, da Simone Nogueira, né, do professor Arraes. É uma turma muito grande, né, e que tem trabalhado muito à frente do Instituto. Né? O professor Hugo está aqui com a gente, né, tem acompanhado a gente muito de perto em várias ações do Instituto, diversos alunos aqui de diversos cursos da universidade, e eles vão entrando assim, ao longo da nossa fala, mas eu queria te dizer muito que essa alegria, que ela é a princípio pessoal, ela está compartilhada. Então, de alguma forma, todos aqui estão muito felizes de te receber aqui, e felicidade é a sua praia, né? Você sabe dela mais do que a gente. Vou pedir licença para poder só compartilhar aqui uma primeira tela da recepção da professora Bia. Ela está chegando para vocês? Ainda não. Ainda não. Deixa eu tentar de novo. Chegou, não? Não. Alguém tem que te autorizar. Sandro, será que eu estou com o direito de inserir? Eu vou interromper e vou tentar novamente. Tá sim, Lúcio. Eu interrompi e fiz de novo. Vamos ver se agora vai. Agora tá indo. Agora sim. Tá bom. Bom, então, abrindo oficialmente, né, estamos aqui para receber a professora Linier Beatriz Ruiz Ailon, para vários de nós, Bia, né, como presidente, nesse momento, da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, SB Micro. Como vocês irão perceber, é muito mais do que isso. Na verdade, essa é apenas uma distinção, talvez a distinção maior dela neste momento, mas a grandeza de pessoa que ela traz, né, vai para muito além, né, do lugar da onde ela irá falar. Eu tive que negociar com ela alguns aspectos do currículo, porque senão a talk seria só para poder ler o currículo da Bia. Então a gente meio que fez uma reserva aqui de algumas questões que a gente achou importante destacar, e depois bato um lápis dela para poder tentar conhecê-la melhor. Mas a Bia, ela trabalha na Universidade Estadual de Maringá, com as disciplinas de felicidade e inovação, né, dentro do programa de pós-graduação. Ela é cientista, mãe de um menino de 12 anos e dona de uma Kombi 1973. É engenheira de computação, também filha da PUC, né, da PUC do Paraná. Mestre em engenharia elétrica, doutora em ciência da computação e o pós-doutorado, né, ambos pelo FMG. É presidente, então, da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, atualmente. Membro do Comitê de Assessoramento de Microeletrônica do CNPq. Bolsista de Produtividade em Pesquisa 1D do CNPq. Gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Sistema Nano e Microeletrônicos. Membro do Comitê Assessor de Área da Fundação Araucária, a FAPEMIG do Paraná. Membro do Conselho Administrativo da Evo Aceleradora de Startup, e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, tutora da Softcom, empresa júnior da Universidade Estadual de Maringá, e coordenadora do Manantim, que eu vou me permitir a não falar nada para não gerar nenhum spoiler, né, que vai ser muito também do que ela irá abordar. Bom, então acho que agora interrompeu, né, a apresentação? Interrompeu, né, o quadro? Uhum. Sim? Tá bom, obrigado. Bom, então essa, né, a Bia, ou parte dela, né, que a gente vai ter agora a oportunidade de conhecer. Estará com a gente durante a noite a professora Guta, que vai fazer uma interlocução com a Bia Linier no sentido do feminino na tecnologia. É também uma das bandeiras que a Guta traz, né, uma das áreas que ela atua e influência, né, que ela tenta gerar
no seu entorno. Com certeza a professora Simone estará junto com ela, não vai se resistir a algumas questões, né? A Simone também tem essa característica. E na abordagem da engenharia de computação, né, das tecnologias, o professor Sandro Jerônimo, que é o coordenador do curso de engenharia de computação da PUC Minas, no São Gabriel e no Coração Eucarístico, né? Destacando ser a Guta a coordenadora do curso de engenharia de software, não apenas coordenadora, mas aquela que ficou à frente do projeto pedagógico do curso, né, um dos primeiros do país. Né? Então, engenharia de software e engenharia de computação aí nessa interlocução. Nossa, Isso. Bom, então, dessa maneira, Bia, que a gente queria te receber e dizer da alegria de estar finalmente com você dentro da nossa universidade. Eu comentava com Bia que precisou de ter uma pandemia para a gente poder conseguir fazer um evento com a Bia estando assim conosco, né? Ou seja, para a gente assim, uma alegria e uma honra muito grande. Bia, que história é essa de uma Kombi 1973? Pois é, eu queria dizer que eu sou filha de mineira, né? Então, minha família é mineira de Muzambinho. Então, quando eu fui mineira, né, de 2000 a 2006, eu morei em Belo Horizonte, conheci muita gente da PUC Minas. Eu morei no Corel, de frente com a PUC. Então, eu morava no prédio na porta da PUC, porque era muito gostoso o ambiente, tudo. Depois que eu vim de Minas, eu ainda fiquei com a Lucila algum tempo na revista, produzia algumas coisas ali para a revista da PUC, então é muito bom ser recebida aí, né? Tanto afeto, a minha história toda passa por afeto e passa pela Kombi, Lúcio, pela história de afeto com a Kombi. Então eu preparei aqui uns 5, 6 slides de roteiro para apresentar essa história de Kombi para vocês, né? E que vai muito de encontro com as coisas que eu aprendi sobre growing, sobre determinação, sobre propulsão. E queria colocar um pouquinho aqui para a gente ir conversando, vocês vão me perguntando e eu vou falando, pode ser? Perfeito. Vamos ver aqui se eu dou conta de fazer tudo certinho. Daí vocês vão me falando se está aparecendo certinho para vocês aí. A ciência invisível que fazemos, tá vendo aí? Tá certinho. Bia, acho que está aparecendo no formato de apresentador, que contém 2 telinhas, uma maior e uma menor. Não sei se era esse formato que você estava planejando. Eu estava planejando, vamos ver se ele troca aqui para mim de lugar. Peraí. Agora ele ficou pequenininho, né? Vamos ver se eu consigo trocar ele aqui, só um pouquinho. Nós vamos alternar. E agora? Melhorou ou não? Acho que está do mesmo jeito. Pra gente não tem problema. O negócio é revelar o segredo do slide seguinte, né? Mas eu não sei o que ele está fazendo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Não, também. É porque, Línia, na apresentação ele está como... tem uns modos lá que você configura, né? Ele está como modo do apresentador. Agora ficamos melhor ainda. Só um minuto, gente. A gente vai dar conta. Peraí. Tudo bem. Estamos tentando voltar aqui. Desde as configurações. Ah, que pena. Fiquei... Gente, fizemos tantos testes. Se você quiser, eu mostro na minha aqui como é que eu alterno. Eu acho que Não, vale a pena. Agora nós estamos num problema um pouquinho... Eu estou tentando voltar na tela, só um pouco, gente. Tudo bem, sem problema. Tá. Muito bem. Estou tentando fazer aqui. Quer mostrar? Vou pedir ajuda aos universitários. Mostro sim. Aqui, ó. Aí que eu estou te procurando. Opa, peraí. Vou ampliar aqui, ó. O meu tem essa opção aqui, ó, apresentação de slides. Aí eu escolho aonde que ele vai projetar. Se é no primeiro monitor ou no segundo. Você tem 2 monitores, não tem? Sim.
Aí você escolhe um dos dois, alterna. Que feio, né, gente? Vamos ver aqui a apresentação. Muito bem. Acha. Essa pandemia realmente... Aqui, vamos ver. Agora vai. Foi? Continuamos no mesmo tamanho? Ainda não apareceu. Acho que você tem que clicar para compartilhar a tela agora, no Teams. Sim. E agora? Mesma coisa. Tá do jeito anterior, mas... Deixa aqui. Não, calma, a gente vai acertar isso. Tenham paciência. E agora? Vamos ver de novo, mais uma vez. Que tal? Continuou. Ah, Sabe onde que eu acho que é? não é. A No... apresentação de slides que o Sandro mostrou, tem um ícone assim, configurar apresentação de slides. Aí tem o tipo de apresentação. Eu acho que o que a gente quer é ser exibida por um orador, tá a tela inteira. Faz essa tentativa ali, né, para a gente ver, por favor. Essa opção aqui, né? Eu não estou vendo a sua tela, peraí, sabe que eu fui lá no PowerPoint? É isso aí. Eu cliquei aqui em configurar, exibir por um orador ou por uma pessoa? É uma dessas aí, tá vendo? Uma dessas fica apresentando o slide seguinte. Por exemplo, deixa eu ver. Pode ser. Aí você pode tentar uma dessas aí, Liné. Eu acho que é a primeira. O meu tá a primeira e eu coloco a tela toda, não fica aparecendo o segundo slide, não. Uma coisa que eu faço, você apertar F5, um monitor vai para o modo apresentador e o outro monitor vai para a tela inteira. Aí melhor ainda, né? Mas, e para mim, gente, tá apresentando... Ela da tela inteira. O monitor da tela inteira. Ó, para mim... Agora foi. Tá. Então, pronto. Agora passamos aqui, ó. Falar um pouco, então, perdão, gente, ó, você vê, isso aí é coisa que não tem preço ver um professor passando esse apuro e 4 professores ajudando. Isso aí já é uma ciência invisível, que você não conseguiria ver se não fosse aqui, né? Ô Bia, mas isso acontece com todos. É muito interessante, o Dom Mauro é o nosso reitor. E quando há reunião com ele, e acontece de eu ou o professor Ribas, que é do nosso instituto, passar alguns apertos assim, ele adora. Ele fala, nossa, eu adoro quando você faz esse tipo de aperto. Porque é sinal que acontece com todos, né? Então é isso mesmo, são configurações, né? E vamos nos adaptando. O que eu acho legal aí na minha apresentação, gente, vocês vão vendo, vai enchendo de logo, sabe? Das coisas que vão sendo acrescentadas, né? Então, a Universidade Estadual de Maringá, a SB Micro, o Instituto Nacional de Nano e Microeletrônica, o I3E, que é um instituto internacional, o CNPq e o Manatim, que é o grupo que eu coordeno aqui. A palestra mais difícil que um professor faz, certamente é aquela que ele tem que falar dele, né? Sem presunção, sem vaidade, sem arrogância. Então, eu acho que... E sem ressaca, porque às vezes a gente fala coisas que não são tão bem compreendidas, ou às vezes pequenas falas nossas, isoladas do contexto, já dão um efeito totalmente contrário do que aquilo que a gente gostaria de dizer, né? Então, eu acho que a palestra mais delicada que a gente faz é quando a gente se expõe. E tem um objetivo quando a gente se expõe, né? É sair do invisível. É mostrar que a história, né, entre o plantar e o colher, teve uma história, né? Teve um momento, decisões que foram tomadas, né? Não foi assim um deixa a vida me levar, a coisa teve, em alguns momentos a pessoa teve que tomar posições. Uma vez eu li um livro, Arte Gerencial, e ele falava assim, você quer ser top, você quer ser um CEO? Então se prepare, porque o nível de responsabilidade e de estresse é alto. Então, não queira chegar lá muito rápido. Vá se preparando para que o impacto de ser importante não arruine com a sua vida pessoal.
Então, acho que a primeira mensagem é essa, né? Estou aqui abrindo essa vida aqui, Sandro, Guta, Lúcio, né? Para falar de alguém que é improvável, né? A minha história ela é muito improvável, né? A gente vai ver por quê. E se a gente estiver falando de inovação, de startups, eu estou aí como uma zebra, como um unicórnio. E também queria convidar o pessoal para dar uma olhadinha. A gente fez um Instagram do grupo agora, o @Manatim, então você pode conhecer um pouco do nosso grupo lá. E também falar um pouco da gente, nesse momento, eu quero convidar vocês todos, professores, alunos, a se hackearem, né? É o momento que a gente vai hackear muito das coisas que a gente sabe. E eu estou aqui hoje como presidente eleita da Sociedade Brasileira de Microeletrônica. E a primeira coisa que eu quero contar, Lúcio, é que eu descobri, alguém escreveu isso, mas eu descobri que a gente é produto das pessoas com as quais a gente convive, né? Então, como presidente da SB Micro, eu tive que fazer a escolha da equipe que está comigo. E escolher, né, ter uma distribuição regional, ter jovens comigo, pessoas muito novas, não trazer muita gente antiga de SB Micro, da microeletrônica, para que a gente pudesse respirar muita gente nova, muita ideia nova. Então, a gente sempre paga um preço por isso, mas é uma coisa muito boa quando você traz para o seu convívio pessoas boas, pessoas para frente. E o pessoal da engenharia de computação, o curso é pesado. E, às vezes, você no curso, você acaba se associando com pessoas que não estão nem aí, que não têm propósito, que não decidiram que vão ser, ou que tem uma história de vida tão mais fácil que a sua, então a pessoa se arrisca muito. E às vezes você, como aluno, acaba se arriscando muito sem ter a mesma história, sem ter o mesmo background, né, de quem está do teu lado, quem está te provocando muita coisa. Então, eu começo falando que tudo que aconteceu e a rotina que aconteceu tem muito a ver com as pessoas com as quais eu convivi. Lúcio foi uma, né, e alguns professores de vocês aí, foram pessoas com as quais eu convivi. A minha situação em 1970 era essa, ó, que coisa linda, eu adoro essa foto. Eu tinha uma vergonha dessa foto. Agora eu fui chamada, né, a tirar a foto do álbum e mostrar para vocês. Eu sou essa coisinha linda aí, que tá com a flechinha rosa. Eu nasci em Cianorte em 1970 e eu voltei a morar em Cianorte em 2007. Então, olha que coisa incrível. Eu comando a microeletrônica no Brasil hoje, depois de conhecer 35 países, dando palestra, cursos, acordos internacionais, a partir de Cianorte, gente. Isso não tem preço falar essa frase, né? A pessoa hoje de manhã, na reunião do CNPq, você é da onde? Ah, sou da Universidade Estadual de Maringá, eu moro em Cianorte. Então, é gostoso, porque traz possibilidades para muita gente que começa a olhar a vida de uma maneira meio pesada, né, diferente. Uma das coisas que eu queria contar para vocês, que eu, falando muito da minha história, eu ganhava boneca, não podia tirar da caixa. Tamanho era o impacto, né, das restrições naquela ocasião para não estragar. Então, eu fui uma menina que não podia tirar a boneca da caixa. Para vocês saberem onde é Cianorte, onde está esse coraçãozinho rosa aí, porque muita gente acha que o Paraná é um grande estado gaúcho, né, muito associado ao Rio Grande do Sul. E eu lembro que quando eu estava em Belo Horizonte, todo mundo falava, e aí, gaúcho? Eu falava, gente, mas eu sou do Paraná. Apesar de que no Paraná a gente tem muito gaúcho, né? E a gente está longe de Curitiba, Lúcio. A gente está a 500 quilômetros de Curitiba. Nós estamos a 500 quilômetros de São Paulo, 500 quilômetros de Florianópolis, 500 quilômetros de qualquer lugar aqui. Nós estamos exatamente no interior do interior. O que tem perto da gente aqui, que vocês talvez já ouviram, né? É Foz do Iguaçu, que está aqui embaixo, aqui um pouquinho para baixo aqui do Paraná. E o Grande Paraguai, que é o nosso shopping aqui. A gente tem um Paraguai a 150, 180 quilômetros de Cianorte, então a gente tem Miami aqui do lado, dá para a gente fazer umas compras do Paraguai. Mas é uma cidade lindíssima, né, Bia? É, com lindíssimo. Tudo, né? Nossa, gente, eu não tenho nem, né?
esse ano eu fui cidadã, recebi um título de cidadã benemérita de Cianorte, né? Então agora eu sou cidadã benemérita da cidade, com muito orgulho pelo trabalho feito aqui nas escolas e tudo mais. E eu nasci nessa casa, eu comprei essa casa agora, não moro nela, né? Mas morei aí. Essa casa tinha goteira, tinha cobra cega, era uma casa, ela foi reformadinha, ela era uma casa com algumas restrições. Mas daí, Lúcio, vem muito do que a gente está conversando, né? Depende da maneira como você vê, porque para mim a beleza dessa casa aí eram esses dois pinheiros, essas duas araucárias que são símbolos do Paraná, né? Então, assim, hoje é uma luta para mim, porque eu passo na frente da casa, fico curtindo essas árvores aí, lembro de que para mim não era a cobra cega, não eram as goteiras, o que interessava era essa visão dessas árvores. E olha só, eu morava tá vendo a casa aqui? Eu morava na frente do parquinho. Ó a dimensão disso, né? Então, o foco nunca foi nas restrições que eu tinha naquela ocasião. Essa rua era uma rua de terra, né? Mas era em toda essa liberdade que eu tinha aqui por um outro ângulo. Então, para vocês verem, tinha um bosque e um parque na frente da minha casa. E tudo depende da maneira como a gente vê, né? Tudo isso foi um celeiro de oportunidades, assim, muita restrição, mas essa acho que a primeira mensagem aqui vai um pouco de encontro a isso. E nessa casa vinha uma Kombi vender verdura, uma Kombi vermelha, vender verdura aí. Passava aí por essa casa vendendo verdura. E claro, né, gente, eu sempre fui gordinha. Dentro dessa Kombi aí tinha chocolate, que o verdureiro passava vendendo, e tinha o chocolate da Laika. Veio uma história da Laika, que tinha sido lançada no espaço em 1957, em 3 de novembro, e a Laika estava lá, né? O cãozinho estava lá. Eu falei, gente, como é que pode? Falei para minha mãe, tinha 4 anos, falei, mas ninguém vai buscar minha mãe? Não, para buscar tem que ser cientista, saber eletrônica. Eu falava, não, então eu vou ser cientista, eu vou fazer eletrônica. Todo mundo, não, isso é coisa de homem, isso é coisa de menino. Isso não tem Cianorte. Esquece, isso aí não é pra gente, pra você não, né? Foi o primeiro coach da minha vida, foi esse aí. Ó, não vai dar certo, acabou, né? Essa é coisa de menino. Então, e eu dei muito trabalho para os meus professores, dei muito trabalho para todo mundo, porque eu falava que eu ia buscar essa Laika, eu ia ser cientista e eu ia fazer engenharia. E era irreal, né? Meu pai caminhoneiro, nessa casa, nessa cidade, década de 70, não tinha nem computador no Brasil direito, e eu já tinha esse plano de ter uma Kombi. Na minha rua só moravam meninas, e eu peguei uma birra tão grande que eu falei, quando eu crescer também eu quero ser mãe de menino, eu quero ter uma Kombi, eu quero ter um menino e eu quero ser cientista. Então eu tinha o primeiro plano da minha vida, que é o que eu falo de propósito, né? Eu tinha um propósito, eu acho que eu fui muito protegida por isso, porque por mais situações que tivessem difíceis, não era a minha visão era os 2 pinheiros, o parque, o bosque, o propósito, o fato de ter certeza que um dia eu ia ser cientista. Então, eu tinha esse plano, e aí eu fiz uma estrada aí, que começa em 1970, chega em 2020, e em 80, e aí o que aconteceu nessa história, né? Os meus pais se divorciaram e naquela ocasião ninguém deixava você brincar com filho de mãe separada. Então começou o primeiro preconceito. Depois meus pais se separaram, a gente teve que trabalhar. Eu fui trabalhar numa cooperativa, eu tinha 14 anos, estudava no turno da noite, sempre estudei em escola pública e morava de favor, porque a gente teve que sair daquela casinha ali que vocês viram. Então, depois de alguns episódios ali de violência, de coisa de família, eu resolvi ir embora. E minha mãe falou assim, como é que você vai embora, minha filha? Você não tem nem mala. Daí minha mãe pegou um saco de açúcar, pus ali um saco de açúcar para vocês verem, tingiu de azul, pôs os babadinhos e partiu. Fui embora. Fui embora fazer o quê, Lúcio? O que a pessoa tinha na cabeça? Tinha aberto um curso de engenharia de computação em Curitiba, na PUC. Daí eu falei, pronto, é isso que eu quero da minha vida. E eu sempre fui um gênio. E todo mundo falava assim, sempre fui não, eu era pequena, eu era CDF. Aí,
todo mundo falava, vai fazer medicina, e meu pai falou, ó, se você quiser fazer medicina, odonto, eu pago sua faculdade, mas engenharia, coisa de homem, não. Você não vai, filha minha não vai ser homem. Meus avós, meus tios, todo mundo, só tinha um tio que acreditou na história. E aí a PUC me deu bolsa, então eu tenho uma relação com a PUC muito forte, né? Eu cheguei lá com 16 anos, eu entrei na escola muito cedo, então com 16 anos eu tinha passado no vestibular, e eu comecei a frequentar a PUC, morando num pensionato. Mas, o que aconteceu? Não tinha dinheiro para nada, né, gente? Nem para coca, nem para coxinha, nem para comer direito. Não tinha tênis para fazer educação física, era muito restrito. E um professor, Lúcio, percebeu o esquema. Falava assim para mim, ó, tem uma ficha da cantina aqui, esqueceram aqui, você não quer não? Ó, esqueceram um livro aqui, ó. E esse professor, eu na época não entendi, ele foi tão sutil que o afeto, né, a preocupação, eu não senti que era ajuda. Eu acreditei, não sei se você também estava, né, protegida, mas isso me empoderou para achar um estágio, para muita coisa que aconteceu comigo ali. Então melhorou, tá, gente? Não foi uma desgraça, porque, né, daí a pessoa foca nessa história triste. Não, melhorou, tá? Foi indo bem, foi melhorando. Fui fazendo estágio, voltei a conversar com meu pai, né? A gente ficou sem conversar. Teve um outro drama aí, mas esse aí não vale a pena contar durante a faculdade, né? E aí deslanchou, né? Eu não fui a melhor aluna do curso, tá, galera? Porque não tinha como. Eu estudei em escola pública, né? E tinha que trabalhar, tinha outra realidade. Meus amigos todos tinham computador, eu não tinha. O povo andava de carrão, eu andava de busão. Uma vez roubaram meu sapato, era o único que eu tinha na porta da faculdade. Então teve uns dramas assim, mas nunca foi. Eu pensava assim, nossa, que legal onde que eu tô. Para mim sempre foi um privilégio. E para ganhar a bolsa da PUC, Lúcio, eu tinha que fazer teatro na PUC, jogar handball pela PUC. Eu jogava mal pra caramba, mas como era obrigatório, nossa, eu conheci todo mundo da PUC, porque daí eu ganhei 800 metros, a corrida de 800 metros eu ganhei medalha, porque só tinha eu correndo. Eu podia ter ganhado primeiro, segundo, terceiro lugar, mas eu fiquei com preguiça de dar mais voltas. E aí eu fiquei histórica também na PUC, porque assim, a PUC do Paraná foi construindo a biblioteca, foi construindo a reitoria, e eu já estava lá, né? Eu garrei amor com a oportunidade que a PUC me deu, e de lá eu fui trabalhar na Siemens, da Siemens eu fui convidada para ir para a Bosch, fui, mas assim, eu não era uma unanimidade, né? Por quê? Porque eu não contava essa história, eu não contei para os meus colegas assim, olha, gente, me ajuda, né? As pessoas achavam que eu era uma aluna, como acontece com muitos alunos da gente, uma aluna burrinha, né? Aquela pessoa que, né? Ai, coitado, ó, não conseguiu nota. Mas não era isso, eu não tinha essa condição, mas eu não desisti, né? Acho que isso foi importante, esse desejo de fazer engenharia, né? Outra coisa também, pessoal, o curso de engenharia não é o primeiro e segundo ano, né? O aluno foge do curso, vai embora, desiste por causa do primeiro, segundo ano, terceiro, né? Não, gente. O curso de engenharia de computação é muito bom, a computação é uma das melhores profissões do mundo. Você pode ser o que você quiser, é libertador, né? Você com uma conexão e um computador, você faz milagres, né? É encantadora a profissão. E às vezes a gente entra no curso por uma questão de afinidade, de turma, principalmente as meninas, né? Porque são minoria. Às vezes o menino tira a nota 2,5, tá bom, beleza, depois eu recupero. Para a menina tirar 2,5, às vezes é muito vergonhoso, né? Então, a gente precisa falar disso, né? Olha, você aceite sua vulnerabilidade, se esforce, porque o conceito de excelência não é o aluno nota 10. O aluno nota 10 não é o seu aluno excelente. É uma coisa que a gente precisa entender. Excelência é medida plena, padrão perfeito. É aquele cara que fez o máximo dele, tirou 8, cara, você é excelente. Aquele menino que estudou, tirou 6,5. Rapaz, você é excelente, porque você fez o seu melhor, né? Então, assim, é uma coisa que eu repito muito para os meus alunos. Se você se empenhar com fé e propósito, meu querido,
a nota não vai poder te dar um rótulo. E nós vamos lutar como professor para isso acontecer sempre, né? Você não vai ser rotulado de bom, médio, regular por causa do número. É uma coisa que as pessoas não podem fazer, associar o aluno à nota dele, né? Porque ele certamente tem muito valor em vários outros aspectos da vida. Então, contando um pouco para vocês do começo, né, dessa propulsão da história da Kombi, foi mais ou menos por aí, né? Foi essa teimosia que me fez chegar em 2004 para a microeletrônica de vez, porque a microeletrônica nasceu no Brasil há 50 anos, exatamente a minha idade, e eu queria a microeletrônica desde os 4. Então, eu acho que assim, que a gente se pertence muito, né? Quando eu assumi a SB Micro, eu achei que nem fosse me dar um fio na barriga, mas me deu, porque me veio toda essa história de que eu já era apaixonada por ela, né? Algumas fotos que a microeletrônica me deu de presente, a microeletrônica me deu de presente uma convivência com a CEO da Cadence, num evento, a Alessandra, um evento com a Melanie da NASA, também foi muito impactante, um evento com a Leda Lunardi, que é fellow do IEEE nos Estados Unidos, uma professora da Carolina do Norte, incrível, me deu essa convivência, né, esse contato com o Maquina, que é um laboratório de internacionalização da Fulbright, me deu o Olivier Bonneau, que é chefe da microeletrônica na França, e aqui do lado a gente tem o professor Zufo, que fez o primeiro componente de microeletrônica do Brasil, abriu o laboratório de microeletrônica, né, um dos pioneiros de microeletrônica no Brasil, me deu a chance de ir a Boston, contar a minha história, né, entender a minha história, entender que a gente tem que falar sobre ela. Certamente, Lúcio, aí na PUC deve ter história de pessoas muito interessantes, né? Só que a pessoa às vezes tem vergonha de contar para não parecer vitimismo, né? Ah, eu vou ficar contando que meu pai era pobre, que apanhava, o que a pessoa não conta, porque realmente, né? E é engraçado quando eu conto a história que tem crianças, jovens que focam num pedaço trágico. Eu falo, gente, já passou, deu certo, né? Então, certamente, alguns que nos escutam também estão em história de dificuldades ou tiveram dificuldades, né? Alguém fazendo doutorado que a licença de software venceu, não tinha como terminar a tese, por exemplo, né? Histórias que a gente escuta, tão ricas por aí, né? Mas vejam, a gente consegue estabelecer relacionamentos, como eu falei, a gente é produto de quem a gente convive. Quando você tem a oportunidade de, na profissão, conviver com pessoas com histórias tão ricas, né? Aqui, a reunião de hoje de manhã com o CNPq, que a gente fez, aqui em cima, são todos esses senhores, são premiados, Landel de Mouro, o prêmio para a microeletrônica no Brasil. O meu trabalho no CNPq, eu estou no CNPq julgando bolsistas, julgando editais, né? Cheguei ao comitê gestor, no Ministério da Ciência e Tecnologia também. Como eu disse, eu fui homenageada em 2018 pela UEM, pelo trabalho, né? Por toda a relação que eu tenho com a universidade. Só para vocês entenderem um pouco, eu fiz um growing na carreira, fiz doutorado na UFMG, depois fui professora da Escola de Engenharia da UFMG, e fui crescendo na carreira, mas me deu uma saudade de casa, gente. Mas me deu uma saudade do Paraná, mas me deu uma saudade dos meus 2 pinheiros, mas me deu uma saudade do meu pai, da minha mãe, me deu uma saudade de todo mundo. Me deu uma vontade de voltar tão grande, gente, tão grande. Daí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Daí a professora do Rio Grande do Sul, eu conversei com ela, falei, olha, eu não sei o que eu faço. Ela falou, Nia, vai! Aqui você vai ser asinha de baleia, lá você vai ser cabeça de tubarão. Vai! E muda a realidade do norte do Paraná. Achei assim a taruco, né? Ela me disse isso e eu falei, nossa, foi... E parece que aquela voz dela me aconselhando, na verdade, foi uma missão que ela me deu. Vai! Né? E eu vim com tudo para o Paraná, né? Vim disposta a fazer diferença mesmo, motivar essa molecada e dizer, olha, você está em Maringá, mas você pode, você está em Tapejara, Tuneira, Jussara, todas as cidades pequenininhas desse entorno aqui, mas você pode, né? Não tem que... A computação é libertadora por isso, porque você pode. Se você aprender a programar minimamente, você pode.
né? Te faz essa oportunidade. Tanto que meus alunos estão na Tesla, estão na Apple, estão na Amazon, né? E é gostoso, o menino sai daqui e vai para a Amazon de Dublin, né? Porque ele pode. Então, Lúcia... Vou fazer uma pergunta, Bia, vou te interromper, hein? Claro. Você está falando aí, então, desse... A gente pode, o aluno pode, né? Como que a gente faz para empoderar as nossas alunas, né, a acreditarem nesse potencial? Eu vi que você fala muito desse propósito imbatível. Fala um pouquinho para a gente disso. O que elas não podem, eu acho que o que acontece muito o que acontece é o seguinte: guerreiros não nascem prontos, né? Uma coisa que a gente precisa entender. Deixa eu só fechar um negócio que abriu aqui, gente. Os guerreiros, eles não nascem prontos. Todo mundo tem que treinar, né? O jogador de futebol, por mais talento que ele tenha, ele tem que ter uma vida regrada. Ele tem que treinar, né? Um soldado tem que treinar. Todo mundo tem que treinar. E o que a gente faz muito nessa geração é deixar livre. Vocês são livres. Vocês estão livres. Nossa, que liberdade boa. Vocês não têm compromisso, não ter disciplina, não. E o que a gente faz muito com as meninas é não dar modelos, né? Certamente, Guta, você tem uma história fantástica, mas as suas alunas, elas só conhecem a sua vida como professora, a sua performance em sala de aula, muitas vezes numa disciplina que é terrível, que daí você é uma professora terrível, numa disciplina que é legal, você é uma professora legal, né? Se você for dar aula na engenharia de computação, os alunos às vezes te gostam. Se você for dar aula na engenharia de produção, os alunos te odeiam. Tem isso, né? E quando o aluno ele não está acostumado a conhecer essa performance, né? A conhecer essa garra, o que o professor é. E as alunas não têm modelo. Os nossos jovens não têm modelos. E não, essa vida me levar, não adianta, gente. Você tem que ter um propósito, tem que ter vontade. O que você quer ser quando você crescer? Né? Você fez lá ensino fundamental 1, 2, está na faculdade, e você não pode esperar a formatura para falar assim: ah, tá, eu acho que eu vou morar fora do Brasil. Ah, tá, não, você tem que achar um modelo, né? Uma história que te inspire, gostar de engenharia de software, ou gostar de processamento de imagens, ou gostar de sistemas operacionais, se apaixonar por histórias. E nós, professores, claro, nem todos, né? Nem todo mundo tem vocação para isso, a gente entende isso. Tem uns loucos que nem a gente fica, né? Como eu disse, eu podia estar fazendo artigos, 1A, fazendo artigos, fazendo artigos, mas o que a gente... Agora deu mais... Mas a gente decide inspirar pessoas. Então, guerreiros não nascem prontos. E a maneira de você conseguir alavancar a sua carreira é você ter esse propósito, é você entender o seu destino e treinar para ele, né? Treinar para ele, um treinamento, Guta, começa com essa história de você enxergar a vida diferente. Não ficar enxergando defeito, não ficar enxergando problema, não ficar enxergando derrota, né? O meu pai foi para a UTI uma vez, nossa, eu chorava todo dia na porta da UTI. A médica chegou e falou: deixa eu te explicar uma coisa. Nossa, mandou a real. Falou para mim assim: sai muito mais gente viva aqui do que morta. UTI é lugar de vida. Pronto, resolveu o problema. Falei: legal, isso. Deu toda uma perspectiva nova para mim sobre a situação do meu pai, não é? Então, naquele momento, eu comecei a enxergar, em vários momentos, que é como você enxerga a sua história, como você enxerga aquele momento. E isso tem muito a ver com a disciplina de felicidade, Guta, e quem nos ouve, né? A disciplina de felicidade é uma disciplina que está sendo ministrada em Harvard, Yale, Berkeley, em várias universidades do mundo. E o que ela ensina, né? Ela ensina você a ser um bobo alegre, um retardado, o mundo caindo, seu mundo desmanchando, sendo mal em tudo quanto é disciplina, e você, nossa, eu tô feliz, né? Questão de ver, né? Tô vendo que tô indo bem, né? Não é isso. A disciplina, ela te ensina a trabalhar o seu neocórtex, a trabalhar a sua maneira de enxergar a vida, não com o cérebro réptil, não com o cérebro límbico, mas com um cérebro chamado de neocórtex.
Então, tem algumas tarefas que você faz, você decide fazer, e aí você vai treinando o seu cérebro para algumas situações, tá? Então, tem a ver com isso. Ah, tem jeito de empoderar? Tem. Tem jeito de alguém que é tímido empoderar? Tem. Tem jeito para tudo, gente, né? Só que ficar parado sem treinar não rola. Então, assim, guerreiros não nascem prontos. Jogadores de futebol, por mais talento que tenham, tem que treinar. E a gente tem que treinar, né? Tem que pagar o preço. Quanto mais você estudar e se esforçar, mais você vai almejar sucesso, né? Já coloquei aqui alguns prêmios, né? Mostrei ali para vocês de 2018. Meu aluno ganhou melhor tese de computação, minha aluna melhor dissertação de computação. Essa ida, eu fui convidada aí a Boston para contar a minha história, né? Estava contando um pouco antes da gente entrar. Eu hoje ganhei um rótulo, gente, super chique, que é a Kombi, a cientista da Kombi vermelha, né? Então, assim, porque eu tenho uma Kombi, eu comprei essa Kombi, então eu queria ter uma Kombi, ter um filho e ser cientista. Eu me tornei cientista, daí eu tive um filho, daí eu comprei uma Kombi. Então, completou, fechou o ciclo. E eu quero falar uma coisa, Guta, para as meninas. Quando eu estava fazendo faculdade, que era, nossa, era muito difícil, era difícil demais. E um dia eu vi uma bola de basquete. Eu fazia esportes lá na PUC para ter bolsa, né? E eu falei para a menina assim, nossa, eu sempre quis ter uma bola de basquete. Dela, por que você não compra? Eu falei, é verdade, né? Daí, quando eu ganhei meu primeiro salário, fui lá e comprei uma bola de basquete. Às vezes a gente tem umas coisas mal resolvidas lá do passado e fica sofrendo, né? Ah, meu pai nunca me deu uma bicicleta. Mas, né, vai lá e compra, né? Faz um bem bolado, né? Lembra que eu falei para vocês, eu não sei se eu falei, que as minhas bonecas ficavam na caixa. No meu escritório aqui, tem um ângulo aqui, tem um monte de boneca. Eu coleciono boneca. Eu vejo uma bonequinha lá em algum lugar que me chama, eu trago, tiro da caixa. Ah, isso é infantilidade. Eu gosto. Eu gosto de chegar em casa, olhar para o boneco e falar, nossa, que legal esse dia, eu comprei esse boneco, tal. Você não precisa estar no molde, né? Você precisa ver o que te traz afeto, o que te empodera, o que te deixa bem. Né? Então, acho que essa é a minha maior mensagem para as meninas. Ô, Bia, eu acho que nesse momento é interessante, que eu acho que esse é todo o mote da sua vida, né? Porque nessa decisão, muitas vezes você toma uma decisão que contraria algumas expectativas, né? Ou seja, nesse caminho, às vezes você vai fugir do padrão. Me marcou muito, assim, quando a gente se encontrou, você tinha acabado de ser selecionado para o programa da elétrica, e era a mulher ali no meio daquele monte de homens, né, da engenharia elétrica ali, da FMG, e depois de algum tempo eu te vejo de novo, aí você estava indo para o Paraná. Aí assim, mas com alegria, com a mesma intensidade daquela de quando você foi selecionado, né? Então eu acho, dependente do gênero, eu acho que também fica assim, um pouco dessa coragem de fazer algumas apostas em suas próprias crenças, né? Onde talvez a resposta da felicidade não estará ao redor, né? Às vezes a resposta está mais interna do que a gente talvez possa imaginar, né? Porque o foco, Lúcio, não está no salário nem na carreira, o foco está na missão. Isso é que dá valor, né? É uma coisa que está bem escrito aí, né? A gente caiu num laço nas universidades, na academia, que é o laço do Lattes, né? Tudo pelo Lattes. Artigo. E Lattes, e eu sou um A, eu sou um B, você não é nada, ou, nossa, o cara é um B, eu não sou nada. Às vezes o cara lá, o pesquisador um A, nossa, o cara tá morto para ser um A, e tem gente falando, olha lá, ó, tá exibindo que é um A, né? E às vezes o cara realmente tá exibindo, vira uma loucura isso, né? E uma das coisas que eu acho que essa situação toda do começo da minha vida me deu foi essa noção de que é missão, né? Eu não tô aí pelo Lattes. Quer dizer, claro, né, gente? Peraí, eu sou pesquisadora, eu tenho responsabilidade, eu também não ia chegar onde eu cheguei se não fosse isso. Mas o Lattes é o resultado do meu trabalho. Ele não é o objetivo do meu trabalho.
E a mesma coisa para vocês, jovens. O dinheiro, o cargo, a ascensão, não pode ser o seu objetivo. Ele vai ser o resultado do seu trabalho, daquilo que você acredita, né? Uma coisa importante é começar pelo porquê. Tem um livro recomendo o livro, Comece pelo Porquê. Por que as pessoas compram o Apple, gente? Por quê? Porque a Apple, ela não vende um produto. Ela vende a paixão pela inovação. E quem é inovador, quem quer inovação, quem quer se sentir inovador, muitas vezes nem vai usar todas as funcionalidades, mas quer ser parte daquele cotidiano moderno. É o porquê da Apple. É isso, é o que ela faz, né? Tem muita gente que acredita nos meus projetos e aporta nos meus projetos porque acredita na minha missão. Sabe que eu vou pegar aquilo ali e eu vou dar propósito, né? Então, isso que é importante a gente entender que o efeito que você tem nas pessoas é a moeda mais valiosa que existe. O Jefferson, amigo do Sandro, conviveu comigo ali na UFMG, quando eu fui professora da escola de engenharia, e a gente fazia uma coisa de coletar a cesta básica, não sei se alguns de vocês participou disso, a gente subia com as combis da engenharia, da escola de engenharia, as favelas, ia para o lixão, e a gente não fazia isso pelas pessoas do lixão, nós não fazíamos isso pelas pessoas da favela, nós fazíamos isso para os nossos alunos entenderem a realidade do país, porque os nossos alunos não tinham contato com a realidade, não viam ninguém comendo sopa de jornal, nunca sentiram o cheiro do lixão. Nos primeiros anos, as pessoas não davam importância, mas nos anos seguintes, a escola de engenharia apoiava, emprestava as combis, a coisa cresceu, porque as pessoas entenderam, os alunos entenderam que eles precisavam entender, que eles eram engenheiros, eles eram a próxima geração de engenheiros a pensar soluções para cidades, para as usinas hidrelétricas, para os sistemas de transmissão, para os sistemas de computação, que vão impactar na sociedade, né? Então, foi muito importante aquele momento que a gente viveu na escola de engenharia, os alunos procuravam coisas para fazer rifa, a gente fazia de tudo, a gente enchia caminhões, assim, foi muito valioso o tempo da escola de engenharia para mim, né, como professora. Eu entrei lá, Lúcio, Guta, primeira reunião, começou uma sessão de palavrão e briga e rolo acontecia, tá, gente? Não acontece mais briga entre professor, não. Aí, em reunião. Aí o chefe falou assim, gente, vamos moderar aí no palavrão, porque tem uma professora agora, não tem uma mulher dentro da sala, vamos moderar aí o palavrão, né? Aí a secretária falou, ué, eu sou homem, tô aqui há 20 anos escutando, vocês nunca perceberam que eu sou mulher, né? E isso tem muito a ver com esse efeito, né? Que a gente tem nas pessoas, né? O efeito de ter uma mulher na sala muitas vezes, Guta, o efeito de ter uma menina na sala, o efeito de ter uma professora mulher, o efeito, né, da gente se dispor a vir contar essa história da gente, né? Com todos os rótulos que nós tivemos, com todos os erros que cometemos também como jovens, né? Quantos confrontos eu já me coloquei também, quanta coisa a gente também se arrepende de ter feito, mas eu acho que o Lúcio tocou muito bem. A história da gente tem que ser uma história de provocar no outro coisas boas, né? E como pesquisador, quanto mais você cresce na carreira, e como mulher, eu acho que isso é muito mais, chama mais, né? É você provocar no outro, assim, coisas boas. Eu acho que, sem demérito de nenhum pesquisador, da USP, da URGS, nossa, certamente as universidades que tem muito tempo aí em pesquisa, a PUC Minas, o FMG, né, universidades muito reconhecidas, de muito esforço, mas tem um outro lado que é a gente motivar essa galera, falar para essa moçada assim, gente, vamos lá, vamos ganhar esse mundo, vamos passar pelo primeiro, segundo, terceiro ano, que o mundo está esperando a gente, né? E alguém tem que fazer isso. Alguns
timidamente não conseguem, não podem, não se sentem à vontade para fazer. E outros loucamente vão fazer, sair falando coisas, como a gente está falando aqui, né? E aí eu mostro para vocês a minha turma, as turmas de engenharia, as turmas de computação, eles são sempre chamados a esse movimento aqui em escolas públicas, né? E eles são, depois das minhas palestras, chamados a dizer se estão felizes ou não, se estão comprometidos ou não, a levar suas carreiras a sério, a treinarem, a entenderem que tem dificuldade, né? Entender que tem um momento de tristeza. Gente, a gente vive uma ditadura de que tem que estar tudo bem, tem que estar tudo dando certo, não tem que passar aperto, não tem que passar noite, não tem que... Gente, a vida é isso, né? A vida é isso, você vai ficar triste, você vai ficar feliz, você vai chorar, tem coisa que você vai gostar, tem coisa que você não vai gostar, tem gente que você vai brigar, a vida sobe e desce. Essa ditadura do 100%, ela é muito dolorosa, né? Também não vamos esculhambar, que nem eu falei, vamos agir na excelência. Mas esses são algumas fotos, são crianças aqui de 8 anos, que a gente vai nas escolas também explicar para elas os perigos da internet. Essa aqui é uma história muito boa, Guta. Fui convidada, pedi para dar uma palestra nessa escola aí. Aí a diretora falou para mim, sábado, 7 horas da manhã, começa a reunião. Eu deixo você dar palestra às 7. Das 7 às 8. Falei, misericórdia, sábado, 7 horas da manhã, palestra de felicidade? Aí cheguei na escola, ela, não atrasa, a programação da gente está intensa. Falei, sim, senhora. Comecei a palestra, quando deu 15 para as 8, pessoal, vou parar, né, porque tem pouco tempo. Não, pode ficar mais meia hora. 8h15, eu falei, pessoal, então, não. Era 11h20 da manhã, eles estavam tirando essa foto aí, entendeu? Então, assim... ninguém quer. Se você perguntar hoje para quem está aqui com a gente, ergue a mão aí, quem quer ser feliz, quem quer treinar, quem quer ter uma vida agradável. As pessoas não têm coragem de dizer que querem. Elas nem sabem se querem, entendeu? Sim, eu acho que a gente foi perdendo essa essência de propósito, né? De querer. E eu, gente, eu tenho que comandar a Sociedade Brasileira de Microeletrônica, eu tenho que publicar artigo, eu tenho que dar aula, eu tenho que fazer tanta coisa, mas eu negocio comigo para eu conseguir ter efeito. Tanto, Lúcio, que tem alunos que estavam lá, né, no ensino médio, que agora são alunos nossos da graduação, entenderam que podem, né? E eu espero estar viva e dando aula ainda para essa molecada lá, daquela foto das crianças de 8 anos, terem se apaixonado, saberem que existe universidade, que elas podem fazer universidade. E vocês, alunos universitários do 1º e 2º ano, às vezes, se você for numa escola e der uma palestra sobre o seu curso, a criança vai entender que existe universidade, que ela pode fazer. Então, não precisa ser alguém que já está lá, né, pelas tabelas, já cheio de coisa no Lattes, não. Todos nós temos a oportunidade de inspirar crianças, né? Essa foto aí não estava no plano, não. Essa foto aí eu chamo os alunos para fazer faxina. Isso acontece desde a época da UFMG. O aluno tem um senso de pertencer e cuidar, né, com a história da faxina. Então, são minhas turmas aí das disciplinas mais difíceis. Eu dou aula na grama, professores. Eu levo minha turma de linguagens formais e autômatos, uma disciplina fácil, gente, quase não reprova. Eu levo essa moçada aí tudo para a grama. Na foto da direita, eles estão resolvendo o problema do missionário e da cabra lá e da raposa e do coelho. Depois eles estão... Essa aqui já é outra turma. Essa aqui é uma turma de computabilidade, que depois de LFA a gente tem uma disciplina de computabilidade aqui. E em cima é a turma do mestrado, então eles são levados à grama. Eu saio da UEM e vou tomar merenda lá nas escolas. Então, eu vou lá comer ovo com farofa, 9 horas da manhã, conversar, saber como é que estão essa molecada. E no mesmo dia, entro no avião e vou pro negócio do Facebook. Então, funciona assim a vida, entendeu? Quanto mais você crescer na sua carreira, mais responsabilidade você tem de inspirar pessoas.
Então, acho que esse é o maior compromisso, né, que a gente tem, de poder usar um pouco das habilidades que a gente tem para ir trazendo, construindo isso. E de tanto ver evasão nas escolas, Sandra, principalmente nos cursos de engenharia, tanto ver tristeza, depressão, nos professores, amargura. Eu mesma, né, passei por uma fase muito difícil. Quando eu cheguei na UEM com essa alegria toda, gente, o povo que estava lá não gostou muito, não. Caíram de pau em mim. Não fui muito bem aceita, assim, com toda essa vontade minha. O Lúcio me conhece bem, desde a época da UFMG, assim, meu jeito chegando, né? E eu fiquei muito triste naquela época. Um professor gritou comigo, entrou na minha sala, foi violento comigo, eu fiquei muito deprimida. E aí eu descobri a disciplina de felicidade, comecei a estudar, fazer a disciplina, e falei, não, agora eu vou trazer essa disciplina para a universidade, né? E acabei trazendo ali para os cursos a disciplina de felicidade, e acho que isso, sim, para muita gente não vai funcionar, talvez, mas é uma oportunidade, né, de tratar isso com a molecada, tudo. Então, esse meu jeito livre e descomprometido aí, Lúcio, é sempre muito, né, com a responsabilidade de não causar nenhum efeito negativo em nenhuma instituição, tanto, Lúcio, que desde 2004 eu oriento mestrado e doutorado na UFMG. A UFMG não me descredenciou, eu tenho credenciamento pleno, eu tenho projetos na UFMG, tenho 2 alunos fazendo doutorado agora, 2 alunos indo para a UFMG. Eu vou muito a Belo Horizonte, né? O meu filho quer fazer ciência da computação em Belo Horizonte, então, assim, o vínculo ficou, né? O vínculo com a PUC-Paraná também, o vínculo com a UFMG dessa história, o vínculo afetivo com todos os meus colegas que estão na PUC Minas, histórias do coração, né? Quando você encontra, você tem esse efeito bom, né? Eu acho que isso aí, acho que ter artigo é bom, né? Não é ruim. A gente tem que fazer a nossa parte pelo país, publicar, a gente tem que fazer a nossa parte pelo país, orientando alunos, formando pessoas, e a gente tem que fazer a nossa parte por nós mesmos, né? De dar impacto, dar significado ao que a gente aprendeu, dar significado a quem a gente se tornou. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que ir, né? Com certeza. É isso aí. Forte. Bom, a lista de perguntas está gigante, viu, Linear? Então, eu não sei nem por onde eu começo, né? Eu falo muito, né, gente? Mas pergunta aí. Eu parei de compartilhar, né? Acho que deu certo aí, né? Foi muito bom, muito bom. Eu não sei se a professora Guta vai fazer alguma pergunta agora. Ou... Não, pode eu acho que responder as dos alunos agora é importante, né? Para eles participarem também. Claro. Na verdade, o Gilson está perguntando aqui como, né, falar de crianças para adolescentes, né, ele fez essa pergunta, mas antes, na verdade, ele tem 2 perguntas, e a outra pergunta dele é o que se vê na disciplina de felicidade e inovação. Acho que é legal isso aí. Bom, vamos começar. A primeira sobre criança, como falar com criança, é isso? Como falar para as crianças sobre a universidade, porque às vezes os universos estão tão separados, né? Como que você explica o que é a universidade, como atrair uma criança para a universidade? A primeira pergunta que a gente faz é a tradicional: o que você vai ser quando você crescer? A criança, eu vou ser carteiro, que eu quero andar de bicicleta o dia inteiro. Daí você fala assim, quem fez a bicicleta? Aí você fala, você sabia que tem um curso, quando você continuar estudando, que ensina como que é a catraca da bicicleta, como que é a roda, a engenharia mecânica, isso está na universidade, então a gente sempre busca esse momento lúdico para a criança, sempre traz esse experimento. O que vocês viram ali, a gente fez um computador, um cenário, 15 vezes a escala. Então, a gente fez um processador de papelão, mas ficou bem bonitinho. Eu tenho fotos aqui. A gente monta o cenário e chama a criança para entrar como se ela fosse o dado. Ela anda dentro, e no final ela responde as perguntas e ela se veste de processador, de tablet, de telefone celular, de robô,
nossa, eles de capacitor, de resistor. A gente fez uma maleta, não sei se consigo mostrar aqui para vocês. A gente fez uma maleta, tá aqui, essa maletinha aqui. Agora, na pandemia, a criança recebe em casa, e aqui tem umas peças de eletrônica que ele vai colocando os resistores. Aí ele recebe crachá, vou pegar aqui. Ele recebe multímetro, recebe crachá de cientista, recebe umas pecinhas aqui com resistor, ó, e ele vai encaixando as pecinhas e liga e acende o LED. Então, a gente ensina o que é um resistor, ele recebe o kit de eletrônica em casa. Essa criança, ela começa... Da época do Lúcio, acho que tinha a revista Universal, não tinha, Lúcio, que a gente ia comprar na banca? Exato. Agora a gente manda para as crianças. Não, e o crachá de cientista é o melhor de tudo. Olha, fantástico. Nós fizemos, o ano passado, 5.000 crachás para uma feira de exposição agropecuária. Foi tudo. Então, a gente cuidava, a mesma criança, ela passava por experimentos, essa de entrar dentro do computador, ou ela via uma bomba, ou fazia com Wi-Fi, que é a luz pela internet pela luz, e ela ganhava. Gente, eles saíam alucinados com o negócio de ser cientista. Então, se você vai na escola, conta para ele, né, que ele pode aprender a fazer um negócio desse, qualquer experimento que você levar, assim. Agora, no Semana Nacional, as alunas da engenharia, do primeiro e segundo ano, elas estão gravando vídeo, explicando para as crianças como é que é. Eu tenho o vídeo delas também. Então, assim, dá um envolvimento do aluno, né? Dá um senso de propósito para o nosso aluno, de que ele está impactando em alguém no primeiro, segundo ano, porque o aluno se sente, gente, nada, né? Vamos comentar, porque só tira nota, né, Sandro? De vocês não, só tira nota boa, mas os nossos aqui, o menino, a autoestima dele derruba. Então, um projeto desse traz isso, né? Traz o engajamento do aluno, traz essa visão do outro. É o que a gente chama de cidadão 5.0. É um cidadão que, além de saber o conhecimento, além de saber um outro idioma, ele dá significado ao que ele sabe. Ele impacta na comunidade. Tem uma frase muito boa, galera, que é assim, ó: contrata-se pelo conhecimento, demite-se pelo comportamento. E a gente aprende a comportar, a trabalhar em equipe, na graduação. O colega não fez um pedaço, você tem que se lascar e fazer sem ficar chorando. Não, bora terminar. Bora, eu sei que não terminou, bora criar vergonha. Dá um jeito na sua vida, né? É isso que vai treinar você para as coisas, né? Então, em relação às crianças, é essa. A outra pergunta, Sandro? Era sobre o que se estuda na disciplina de felicidade, né? Inovação. Ementa, né? São duas disciplinas separadas, tá? Felicidade e inovação. Na felicidade, a gente explica as bases da felicidade, como que seu cérebro reage. Por exemplo, quem joga Tetris, não sei se o pessoal está no chat aí, você fica encaixando as pecinhas do Tetris. Experimenta jogar Tetris uns 4 dias seguidos. Você começa a ver Tetris nas paredes, na lâmpada, tudo é Tetris. O seu cérebro, ele é programável. O cérebro da gente, ele é programável. Por exemplo, quando você quebra o braço, você começa a enxergar um monte de gente com o braço quebrado. Quando você está grávida, você enxerga um monte de gente grávida. A gente faz essa programação de buscar situações, tá? Eu não sei se aí em Minas brinca de Fusca Azul. Vocês já brincaram disso? Quando vê um Fusca Azul na rua, tem que dar um soquinho no outro, assim. Eu aprendi isso com meu filho, né, menino. Eu estava em Brasília, do lado de um cara do CNPq, passou um Fusca Azul, eu lasquei um soco no cara, porque minha mente estava programada no Fusca Azul. Essa loucura, né? Então, o cérebro, ele tem a programação. E a mesma coisa do Tetris. Então, se você programar o seu cérebro para enxergar coisas boas, você vai ter uma rotina boa. Como é que faz isso? Vou dar um exemplo, tá? Toda noite, antes de dormir, você pega um caderno, o meu tá aqui. Você escreve 3 motivos pelos quais você é grato. Parou,
Aí os meninos agora, né? Ah, tá, vai. Começa, né? Igual ir na aula na grama, tá, galera? Eu chamo os meninos pra grama, parece que a grama tá toda minada, ninguém pôr o pé. Parece que tá tudo sujo, tá tudo com radioativo. Mas depois que entra, não quer ir embora mais, só quer ter aula na grama. Caderno da gratidão é a mesma coisa. Você vai lá e escreve toda noite. Sou grato porque eu, acordei, comi e andei de ônibus. Tá. Você é grato porque eu andei de ônibus? Meu filho, podia ter ido a pé, podia nem ter ônibus. Então, é grato. Depois de 21 dias, no 7º dia, o seu cérebro já começa, durante o dia, ficar buscando resposta para o questionário. Então, em vez de você focar na coisa ruim, você fica o tempo todo, vixe, o que aconteceu de bom hoje? Nossa, será que já aconteceu de bom? Isso é bom, vou pôr no diário. Isso é bom. Isso aí vai pro diário, hein? Hoje o diário vai ficar... E o que você fez? Você nem tá aí porque deu ruim. Entendeu? Furou o pneu. Gente, quando vocês viajam e dá uma desgraça, você chega em casa, você conta o que para a pessoa? Tudo de bom que você viu de lindo ou a desgraça que deu na viagem? As pessoas repetem as experiências negativas o tempo todo, né? Então, treinar o cérebro é isso. Furou o pneu, a pessoa, furou o pneu, não sei o quê. O outro fala, furou o pneu, mas eu troquei rapidinho. Vai para o Caderno da Gratidão. Então, o Caderno da Gratidão é uma técnica que a gente aprende. Tem várias técnicas, que chama Efeito Tetris, no livro do Harvard, da tecnologia lá que você vai treinando e dá muito certo. Eu desafio vocês a fazerem uma técnica simples e dá muito certo. Outra técnica, você amarra um negócio no seu punho, aqui, ó, e fala assim, para você mesmo, não conta para ninguém, eu não vou reclamar. Beleza? Beleza. Não sei o que, não sei o que, desgranha, passa para outro punho. Entendeu? Não, passa para outro punho e vai dando um nozinho cada vez que você reclama. Você vai ver no final de uma semana quanto nó tem no seu negócio. Aí você começa a, putz, não posso mais, não vou mais reclamar. Você vai treinando, são atitudes simples. Gente, Harvard estuda felicidade há 85 anos. Presta atenção, nós não estamos falando de Harvard, né? Que se a gente falasse que esse negócio fosse feito aqui, Lúcio, em Maringá, o povo não ia dar atenção, não. Mas quando a gente fala que foi feito em Harvard, todo mundo fala assim, nossa, esse negócio aí é bom, né? Feito em Harvard. E tem Yale, Berkeley, tem muita gente estudando, né? Essa coisa do cérebro trino, da neurociência, da cor. A cor tem muito efeito sobre a gente, né? Pode ver, você também, quando você está triste, você se enfia no quarto e vai ver um filme de terror. Pronto, acabou, gente. Aí você pediu, né? Então, ter propósito, como eu falei também, ser um guerreiro, entender que você precisa treinar, ser uma pessoa que precisa treinar, passa por treinar seu cérebro. Filtrar isso, cuidar disso, né? Tem várias técnicas, então felicidade é uma ciência mesmo, é uma disciplina mesmo, tem efeito mesmo, tem nota, precisa ter coragem, né? Hoje é a disciplina mais disputada em Harvard, são 1.200 alunos por turma, em Berkeley também, já formou mais de 250 mil alunos na disciplina, e a gente aqui não querendo falar sobre o assunto, né? Muitos colegas falam, só falta. É o que todo mundo fala. E não tem problema. Tem para todo mundo. Tem gente que acha que tem que sofrer, tem gente que acha que tem jeito de melhorar. E a gente tem que respeitar. Tem várias técnicas. Posso ficar falando aqui. Tem muitas. Certo. Ô, Lini, eu vou só fazer, na verdade, um comentário aqui, que é o seguinte. O aluno Bruno, ele falou assim, né? Bom, esse pensamento humanizado é que faz a diferença, né? Eu acho que isso aí a gente concorda, né? Eu acho que sua palestra está muito boa nesse sentido, ajuda a abrir bastante, né? A nossa mente. O aluno Pedro, acho que é da ciência da computação, ele comenta aqui que às vezes fica um pouco desmotivado e parece que um pouco do que você já está trazendo aí, ele até agradece aqui, né? Como um mecanismo que ele pode passar a tentar. Mas se você quiser complementar nesse sentido, né, o que motivar o aluno, essa questão da desmotivação que às vezes tem durante o curso, como a gente trabalhar esse ponto, eu acho que é interessante. Tá vendo? Eu tenho aqui meu exercício de felicidade, eu tenho esse cartãozinho aqui,
Eu vou revelar agora para vocês, tá? Mas em todo lugar da minha casa tem um papel como esse aqui, ó. Dá para ler? Eu amo fazer exercício físico. Eu amo, certo? Todo dia. Acordei, olhei e falei, beleza, bora. Correr, fechado da piscina, mas é um treinamento, entende? Então, você tem que escrever. Alguém falou para você que você é um incapaz, um inútil. Acontece muito isso nas famílias. Os pais, a gente nervoso, gente, chega e dá umas faladas para os filhos, assim, manda uns toques para as crianças e aquilo interioriza. O adolescente, o jovem, cresce com aquele negócio preso. Se você teve isso aí na sua casa, o professor falou que você é um imbecil, sei lá, cata o papel, escreve. Falaram que eu sou um imbecil. Vou pegar outro papel aqui. Escreveu no papel, você é um imbecil, mas só você, hein? Faz a cerimônia. Senta e fala, fazer a cerimônia da professora Bia. Rasga o papel e fala, eu não sou imbecil. Acabou. Nunca mais. Rasga a promissória. E escreve o que você quer. Eu sou muito gente boa. E vai. Você certamente será gente boa. Porque o cérebro é programável, gente. E a gente fica com uma coisa chamada lealdade familiar ou consciência limitante. Alguém falou, você não vai dar certo. Aconteceu uma coisa, falou, não vou dar certo mesmo. Os irmãos Wright, que voaram de avião, lembra deles? Que foi o Santos Dumont, mas fala que foi os dois. Eles não tinham estudo, eles não tinham equipe, ninguém tinha curso superior, eles não tinham dinheiro, eles não tinham nada. Nada. E tinha um cara lá chamado Legally, eu não sei se o nome é esse, eu posso estar enganada, vou lembrar. O cara tinha financiamento, o cara tinha todas as cabeças pensantes altamente pagas, ele era o cara e ele estava financiado para fazer a primeira máquina voadora tripulada. Investiu muito, muito, mas os melhores estavam com ele, tudo que vocês, a melhor de todas as coisas estava com esse cara. E o mundo mais inacreditável do mundo estava com os outros dois. Quem voou? Os outros dois. E o que aconteceu com o cara? Sabe o que aconteceu, gente? Ele desistiu. No outro dia, ele parou o projeto dele, desmontou a equipe, acabou. Quem tinha propósito de voar? O propósito do Legally era ficar rico, famoso, né? Ter um projeto, comandar uma equipe, ter um status. O projeto dos outros dois era fazer uma máquina voadora e eles acreditavam. E as pessoas que trabalhavam com eles trabalhavam de graça e trabalhavam porque acreditavam também nele. Então, se você não acreditar em você, se você não tirar de você essa marra, uma palavra difícil, essa coisa, né, às vezes tem aluno, gente, o aluno 5, 6 é o aluno que mais sofre disso. Ele mais sofre, ele fala, tá bom, vou tirar 6 mesmo, sempre tiro 6, nunca vou tirar um 8. O rapaz escreve lá, nunca vou tirar um 8, e rasga, e fala, e em educação artística eu vou tirar 8, mas eu vou tirar. E em, sei lá, disciplina de humanas. Faça isso por você. Isso tem diferença. E eu falo isso, gente, eu não sou uma boba alegre. Eu passo perrengue aqui direto. Né? Em tudo vocês acontecerem na minha carreira, assim. Mas é difícil me pegar, hein? De vez em quando dou umas balangadas aí, alguém me pega. Mas eu vivo de bilhetinho. Agora, ó, eu preciso fazer educação. A pandemia foi ótima, Lúcio. Precisei ir para Pilates, a liberdade de não precisar ir para academia. Na frente da minha casa tem uma academia do outro lado da praça, o povo bombando e fala, coronavírus aí, vocês aí desobedecendo, porque para mim era libertador, né? Não ter que fazer exercício físico. Chegou uma hora que eu falei, não, gente, eu vou ter que correr nem que seja em volta do quintal. E aí enrolei, daí eu falei, não, quem sou eu? Professora de felicidade? Fui lá, fiz meu bilhetinho, tá em tudo. Cheguei aqui, falei, putz, aí já vou lá, tá pago. Não é para ninguém, é para mim. Né? Eu tenho que fazer. Eu já tive embolia, vai vendo, embolia, câncer, infarto, cirurgia do coração. Eu sou uma pessoa que eu tenho que fazer exercício físico. Né? Eu quero viver, quero ir para PUC Minas, quero ir dar palestra, né? Quero conversar com o Lúcio. Eu quero viver. Então, eu sou
uma pessoa que precisa treinar, não adianta, não tem pílula, né? Você quer aprender algoritmo, você vai lá, assiste aula, chega em casa e fala, preciso estudar, né? Aí abre o caderno, não lembro o que aconteceu, fica, pois é, não aprendo, né? Aí lê o livro, não consegue. Rapaz, pede ajuda. Vai pra internet, pede ajuda pro seu colega. E você que só tira 10, que é o top do top, que tem até vergonha, porque tem isso agora, o cara que é nerd também, ele também passa bullying. Porque todo mundo, CDF, né? Também, você não precisa de nota. Também, o cara fica todo acusado, gente. Tem isso. Tem uma ditadura tão lascada que o cara que é ruim se mata, morre de vergonha de pedir ajuda, e o cara que é bom morre de vergonha de ser bom. Cara, eu não sei não, tem gente que acha que até erra na prova para não ficar no estigma, né? E esse cara bom, ele poderia tanto ajudar o outro, mas ele não consegue romper essa ditadura de, nossa, né? Bom, tem os babaca também, aí não tem, só tem em outros lugares do mundo, né? Mas a ideia é você dar significado, se você sabe a disciplina, tá vendo que o cara ali tá lascado. Gente, as nossas turmas não se conhecem. Sabe? A minha turma tem WhatsApp até hoje, faz 30 anos que a gente estudou na PUC. Ninguém cresceu, porque o WhatsApp parece que eles estão presos lá em 1987. Quem era infantil, tá infantil, tudo igual. Mas a gente criou vínculo, a gente criou afeto, né, de alguma forma, respeitando suas diferenças. E as nossas gerações hoje, elas não têm isso. Né? Nós também, eu não sei, em algum momento a gente perdeu isso de trazer esse relacionamento para eles, né? Então, eu acredito muito em treinamentos como esse aqui, né? O caderno da gratidão, o fato de você ter uma história da sua vida que está pesada, alguém abusou de você, sei lá, escreve, rasga. Se você é um cara esquecido, guarda no pote. Pega um pote, guarda no pote. Toda vez que você estiver sofrendo, você abre o pote e visualiza. Não, já rasguei isso aqui. Essa promissória não é mais minha, não. Já foi, aconteceu, não me pertence mais. Tem um vídeo do Will Smith na internet que ele fala: a culpa foi do seu pai, que era alcoólatra, foi da sua mãe, que foi embora, mas a responsabilidade de lidar com isso é sua. Seu professor, aconteceu, que nem aconteceu comigo, de um colega entrar, gritar comigo, me ofender, arrebentou comigo. Nossa, eu que nunca imaginei na vida, né? Eu, pelo menos, sei lá, eu sempre achei que eu fosse uma pessoa, sei lá, querida, não sei se é a palavra, mas assim, aceita, né? Foi muito violento para mim, eu não dei conta. Aí todo mundo, ele tá tomando remédio, ele tá com problema, mas eu não dei conta, né? Aí eu realmente fui procurar ajuda. E foi tão bom que da ajuda que eu fui procurar, eu já extrapolei, já fui conhecer a felicidade, já treino. E é treino todo dia, Guta. Treinou uma vez? Todo dia. Não balanga não, que você volta lá, igual o jogo. É que vocês não jogam mais igual a gente, tabuleiro, né? Volta pro começo do jogo. Mas é treino. Se você tá triste, chateado, acordou terrivelmente triste, meu filho, vai na frente do espelho e dá um sorriso. Porque o cérebro, ele não entende se o sorriso é falso ou verdadeiro. Isso eu chamo de hackear. Lembra que eu falei? Vamos hackear você mesmo? Isso aí é aquele bug que tem no cérebro. Se você der um sorriso, se alguém sorrir para você, você não sabe se é falso. Você pode até ficar maquinando. Cara, é falso. O seu cérebro não consegue ter certeza. Então você tem que se hackear. Tá triste? Toma um banho gelado. Tá louca? Toma um banho gelado, põe uma blusa colorida. Agora, tá triste, se enfia no sofá, come miojo, toma coca. Não arrumar a cama também. Arrumar a cama é libertador. Tem um livro do McCraven, que é um almirante dos SEALs, e ele fala sobre arrumar a cama, é uma técnica também. Tem vídeo na internet que ele fala isso. Se você acordar e arrumar a sua cama, você fez uma tarefa bem feita, o seu cérebro entende que você pode fazer qualquer coisa bem feito. Mas a gente acorda, deixa a cama, sai correndo, pra quê, né? Vou arrumar depois, deixa pra empregada, deixa pra mulher, deixa pro marido. Queridos, a partir de amanhã, todo mundo acordou, arrumou a cama e falou assim: parabéns, cérebro.
você vai ver que o seu dia é outro. A ordem começa a ser estabelecida. Então, a felicidade, elas são essas técnicas idiotas para certas pessoas, bobas. Tem gente que já vai entender o que eu estou falando, mas vai ficar se sabotando. Não vai arrumar cama, não vai. A coisa mais simples de todas que eu estou falando para vocês aqui é arrumar a cama. E no mínimo, se o seu dia deu tudo errado, a hora que você voltar para casa, sua cama vai estar arrumada. Daí você fala, pô, arrumei a cama. Você vai se surpreender, porque às vezes a vida inteira você não arrumou, aí você chega e fala, nossa, buguei, minha cama está arrumada, né? Ou fui eu que arrumei. Então, vou te contar que eu também já fiz a sua técnica. Olha aqui, ó. Era aí que caderno. Meu diário de gratitude, tá? Foi um presente que meu marido me deu quando eu estava passando por momentos difíceis também. Eu fiz isso também, é uma técnica ótima. É muito legal. Tem uma coisa chamada time affluence, que é o fato de você ter tempo, sabe? A gente tem tempo, pega o celular, vai ver o WhatsApp, vai ver Facebook, vai ver Instagram, vai jogar. Gente, para. Experimenta parar 5 minutos. Se você... Eu aposto, em 2 minutos você olha, já acabou? Nós não conseguimos ficar com tempo de abundância 5 minutos. Aqui em casa eu pus gancho de rede para todo lado. Lúcio, parece casa de nordestino, assim, tem rede para todo lado. Toca o negocinho aqui, 5 minutos de rede. Nossa, o pau torando, o mundo acabando, coisa para terminar. 5 minutos. Tô no meus 5 minutos. Muito difícil. Né? Não precisa ser uma rede, tá, gente? Mas é importante olhar para o céu, para a amplitude, né? São coisas tão pequenas, mas o nosso cérebro foi criado para isso. A gente que está bugando ele. Então vamos hackear isso tudo, né? Vamos trocar deadline por lifeline, né? Vamos trocar assim, o tempo que temos, vamos trocar por tempo de qualidade, né? Linier, na verdade, a gente tem um tempo assim, até mais ou menos umas 18h30, mas eu posso dizer que tá tão empolgante, né, escutar você e a gente tratar de todas essas questões humanísticas que não dá vontade de parar, não. A professora Flávia, ela trouxe aqui algumas questões, mas eu vou pedir para a professora Flávia acho que fazer a pergunta diretamente para você. Tá por aí, Flávia? Sim, tudo bem, Sandro? Tudo jóia. Linier, eu gostei demais, me identifiquei muito com a sua fala, sabe? Cerca de 5 anos eu recebi esse mesmo chamado, assim, muito motivada por um resgate da autoestima dos alunos, né? Da felicidade dos alunos e da minha própria. Então, comecei a fazer uma série de treinamentos e cursos de formação e programação neurolinguística, né? Muito isso aí que você fala, né? Eu fiz vários cursos de formação. E o Enneagrama foi a primeira pergunta que eu te fiz, se você conhece o Enneagrama. Sim. A gente tem uma outra disciplina aqui que é de inovação, né? Então, como que é a ordem aqui? Tem uma disciplina que chama Informática e Sociedade, que o aluno vai ver lá sobre cybercrime, bullying, ele tem uns seminários sobre direito de ser esquecido, que é um dos direitos humanos agora, né? O fato de você apagar seu rastro digital, uma disciplina de 34 horas. Depois ele passa pela disciplina de inovação, que ele sabe que é startup, mindset, pivotar, e lá faça o Enneagrama por conta do espírito empreendedor. Da maneira dele fazer um pitch, da maneira dele fazer um trabalho na disciplina do Sandro e fazer uma frase certeira para o trabalho, para ele ir para o TCC. Então, a gente treina o aluno, não conta para ele que a gente está treinando ele. A gente está treinando para ele ir para a disciplina de engenharia de software, fazer a apresentação do trabalho com pitch, muito na disciplina de inovação. A gente ensina que se ele está estudando de um jeito IA e deu errado, ele tem que pivotar a maneira dele estudar. Tá? Então, ele entra nessa vibe aí. E aí, então, ele se conhecer, né? A gente se conhecer, saber o que irrita a gente. O que irrita, o que motiva, né? O que te dá medo.
Porque, às vezes, se você falar assim para uma pessoa que é mais medrosa, mais introspectiva, assim, vai lá, você consegue. Aquilo não ecoa na pessoa, não faz sentido para ela, né? Não. Então, eu descobri o Enneagrama como uma ferramenta maravilhosa, fiz curso de formação em Enneagrama educacional, que aí faz a integração do centro de inteligência, tudo baseado no cérebro trino. Então, assim, você foi falando assim, eu fui identificando, né? Realmente é um propósito que eu quero seguir, sabe? Aí você sabe, Flávia, que aqui na UEM eu só consegui ganhar voz quando outra professora veio e falou. É muito falou, difícil, não é? Porque a gente tem medo da esculhambação e muitos de nós têm medo de serem confrontados. Né? Falar, daqui a pouco vai vir ele vir para cima de mim com esse negócio. A minha turma aqui, eles morrem de medo. Eu falo, gente, calma, não mexa com vocês não. E nem com o aluno, porque tem aluno que já aconteceu comigo de um aluno entrar na minha sala chorando, gente, chorando, homem, hein? Enorme, chorando. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Mãe morreu, pai morreu, vó morreu, sei lá. Sei que você pode imaginar que pode ter acontecido, né? E a disciplina, ela não chega, não é para ela chegar nesse nível de mexer com a emoção da pessoa. Não é terapia, né? É para proporcionar. E no meio lá, nisso, parou, né? Todo mundo achando que eu tava brigando com o moleque já. Que era ele comigo. E eu falei, meu Deus, que Sérgio. No meio do choro, ele me falou que o professor falou que ele era irresponsável. Ele passou numa disciplina do capeta lá, com 90, mas reprovou por uma falta. E ele foi conversar com o professor, que ele estava tomando remédio de depressão, e que ele chegou atrasado, era aula às 7h30 da manhã, se não tinha como abandonar uma falta. E o professor fez o papel dele. Não, meu filho, você não veio, você é um responsável. Tá, eu não estou tirando a razão do professor. Talvez o irresponsável foi demais, mas não, nós somos tudo humano, né? Mas a palavra irresponsável, para ele... personalidade doeu mais que a reprovação, né? E eu ficava olhando e falei, meu Deus, mas será que é tudo isso? Será que não tem outra coisa? Eu só saí da situação quando eu liguei para a mãe, vai vendo. Porque eu fiquei com medo de pôr o moleque no meu carro e levar também, porque vai saber o que as pessoas... A gente não sabe, né? E a mãe veio, acalentou, eu virei para ele e falei assim, eu escrevi, falei, você não é o responsável, eu assinei meu nome, falei, leva. Põe isso aqui, onde você quiser pôr, pro resto da sua vida. Porque se você gosta mais de mim ou dele, ele falou mais de você. Eu falei, então, pelo amor de Deus, apaga o dele e olha o que eu tô te falando aqui. Você não é irresponsável. Isso muda a vida dele, né? Muda. E mudou a vida dele, né? É uma coisa assim, se eu não tivesse ali, né, não teria... E acontece. E você fala, nossa... E até hoje eu falo, meu Deus, mas é tão pequeno. Mas para ele era imenso. E assim, falta de consciência do professor, né? Então, eu vejo nessa área nossa de engenharia, de computação, como que nós, professores, somos arrogantes de achar que isso não é importante. E o quanto de estrago a gente faz na vida desses meninos sem saber, né? Assim, bem intencionados, achando que a gente está ali cumprindo o plano da disciplina e que está fazendo tudo de melhor, né? Mas a gente faz atrocidades para a autoestima desses meninos, para a motivação. Então, achei muito bacana que você conseguiu esse espaço aí dentro da área tecnológica, né? Semestre passado, Sandro, o que eu fiz com os meninos, que você perguntou, são essas coisas. E também tem um chove lá, chove cá, sabe, Flávia? Tem aluno também que começa a criar barda. Começa a usar isso aí para se livrar das coisas. Então, é muito tênue, sabe, Sandro? Eu tenho um nível das coisas até um nível de envolvimento que a gente vai. Porque tem aluno que começa a se apropriar disso para tomar posição, às vezes conseguir usar interesse próprio. Né? Então porque na mesma forma, Flávia, que muitos alunos são destruídos por professores são destruídos por alunos. Também, ser humano, né? Então, a gente tem que cuidar, né? Eu adotei algumas medidas, assim,
na minha disciplina, nas minhas disciplinas da LFA, que é a disciplina que mais reprova, então eu venho testando isso, né, em LFA, muito. E chegou um aluno terrível, um dia eu falei, e aí, eu vou puxar para ele, né, vou dar uma atenção para esse menino aí, terrível ele. Falei, e aí, tudo azul? Ele falou, até a cueca, baixou a calça. O que você faz? Que o departamento falou para mim, você dá liberdade, você fica falando aí de paz e amor, de felicidade, de aí, o que você quer? É isso aí que você vai ter. Eles falaram isso. Mas isso aconteceria, gente, se tivesse felicidade ou não, né? A gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ser muito maduro para as coisas que acontecem, né? Então, o que a gente está falando aqui é muita maturidade, né? Muito senso, muito bom senso, muita postura da gente também, né? Você tem que ter muita postura para estar preparado para diversas situações que nós, Lúcio, na nossa geração de estudante de engenharia, imagina você confrontar um professor, gente. Mas que não era outra coisa, né? Ao respeito que a gente tinha pelo professor, a admiração que a gente desenvolvia pelo professor, mesmo aquele que era terrível, né? Fazia parte do processo de engenharia, Sandro, passar 3, 4 noites sem dormir, fazendo trabalho do cara. E bora. É isso aí, vamos preparar para a vida. Hoje, se a gente fizer o mesmo, até para dar um susto de vez em quando no fígado daí do aluno, meu Deus, a gente fica, às vezes, refém, porque o aluno não entende o propósito. Né? A gente precisa discutir mais os porquês. Isso eu acho mesmo. Que passa muito eu por acho isso. Que muito a integração, né, do cérebro reptiliano, sistema límbico, neocórtex, né, no engajamento, colocar no conhecimento e a serviço de quê, né? Colocar em prática. E os alunos entenderem também, a gente, quais são os gatilhos que tiram a gente do sério, quais são os mecanismos de defesa que a gente usa, essas crenças que você citou, né? As nossas reações emocionais desproporcionais, quer dizer, tem muita ferramenta bacana para a gente compreender. Primeiro, se auto-observar, né? Compreender, e que você falou, treinar todos os dias para sermos pessoas melhores. Então, parabéns. Já admirável, fiquei super fã. Obrigado, Flávia. Flávia é uma professora que eu sou muito fã dela, ela sabe, né? Gosto do jeito que ela trabalha e ela está de parabéns por isso tudo também. Oline, assim, já um pouco para a gente ir encerrando, eu vou usar uma frase sua aqui também, tá? Para fazer uma pergunta. Você colocou, né? E para não dizer que não falamos de tecnologia, só lembrando, a Aline, ela esteve na inauguração, né, do curso de Engenharia de Computação da PUC Minas em 2006. Na época, o professor Zenilton era o coordenador do curso, o professor Lúcio era professor também lá de AED 1. E de lá para cá foram o quê? Praticamente 14 anos, né? Aí a minha pergunta é o seguinte, o que você acha que mudou de lá para cá? E o que é importante a gente não perder de vista na formação do engenheiro? Então, assim, é uma pergunta um pouco nesse entendimento desse deslocamento do tempo e o que fica, né? O que é importante? Eu acho que o mais importante na formação do engenheiro, gente, é libertador ser engenheiro. É muito interessante, porque você só contribui para o avanço, não é? Você só contribui para melhorar. Se você olhar do ponto de vista da engenharia, ela é uma profissão lindíssima, porque você vai ser levado a compor uma solução para alguém, você é chamado a compor com uma equipe, então você é chamado a ser líder, você é chamado a compor, você é chamado a participar. E eu não consigo ver em outra profissão essa beleza, essa chamada. Então, eu acho que essa paixão pela engenharia, essa certeza de que a gente sobreviveu a cálculo, geometria e tantas outras coisas, e a gente é capaz de fazer, sabe? Falando para vocês, aluno, olho no olho, quero falar para vocês muito sério, se ninguém falou isso para vocês ainda, eu quero falar, olhando nos olhos, sabe? Eu quero que vocês saibam
que vocês são muito bem-vindos na engenharia. O mundo precisa de vocês, eu não estou exagerando. A sua comunidade precisa de você. É demais a maneira como você se posicionar na sua vida, com a importância, com a relevância da sua profissão, é que vai determinar o nosso futuro. É na engenharia de computação que está a solução para o tomógrafo, que está a solução para o odontólogo, que está na sua profissão para o engenheiro florestal. Gente, cabe a nós respondermos a ciência invisível que move todas as outras ciências. Ou eu estou errada? Então, essa responsabilidade de sermos excelentes, e lembre-se, excelência não é você ser o cara, não. É você fazer o seu melhor. É você se sentir apto para fazer o melhor. E não dando conta do melhor, chama outro, não é vergonha nenhuma, não. A gente tem que andar cooperando. E vamos fazer um país diferente, vamos fazer uma geração diferente, vamos fazer uma sociedade diferente, uma comunidade diferente, vamos dar significado. Em algum momento, gente, nós perdemos isso. Em algum momento, a geração de vocês, por talvez nós dormimos, sei, porque nós somos, eu sou cinquentona, né? Sabe onde que eu dormi? Que os meus alunos perderam esse brilho, esse desejo, esse reconhecimento de quanto que eles são importantes. De quanto a engenharia é importante, quanto a computação é linda. Eu vou falar para vocês, eu rodo muito, eu não vejo profissionais melhores que nenhum brasileiro. E olha, aqui eu lido com cursos do interior, né? Talvez com um pouco de limitação, até deficiência, até às vezes nos conteúdos, mas gente raçuda, porque na computação, o que interessa é isso, né? Tá aí Donald Knuth, para deixar a gente com essa pulguinha atrás da orelha, né? O Knuth é um cara que acredita. Gente, quer mais que Alan Turing. O que o Turing fez? Se você conhece Alan Turing, você conhece a máquina de Turing, você deve ter um certo trauma. Se você não tem, um dia você vai ter, porque você vai passar pela disciplina. Mas eu quero te dar uma notícia. O Turing é um exemplo de vida como nenhum outro. O Turing foi abandonado pela mãe, pelo pai, foi entregue a um casal em Londres, a família dele foi para a Índia trabalhar na rede ferroviária, ele foi criado por esse coronel mais velho, idoso, ele praticamente ficou abandonado. A mãe dele, quando voltou aos 6 anos para visitá-lo, ele mal falava. O Turing na escola não sabia se comportar, não sabia falar, era mau aluno. Sabe o que aconteceu? O ponto de mudança do Turing, que fez a máquina de Turing, que recebeu medalha de honra agora, que salvou a humanidade na Segunda Guerra Mundial. Se você não sabe a história dele, assiste o Jogo de Imitação. O ponto de honra da vida do Turing, sabe qual foi? Christopher. Um aluno, amigo dele, falou, peraí, vem cá, deixa eu te ensinar a conversar, a sentar, a falar, a estudar. Deixa eu te explicar como a matemática é bonita. Deixa eu te apresentar um monte de coisas. Esse encontro de um amigo com outro amigo, considerando a matemática e as soluções para o mundo, fez uma diferença incrível na minha vida e na sua, tanto que a gente está na computação. O Turing ponderou mulheres, né? O Turing chamou uma matemática para a equipe dele para desvendar o segredo da máquina dos alemães. Ninguém queria contratar, as mulheres não podiam ter diploma, as mulheres não podiam ter salário. O Turing foi lá e fez isso. O Turing, meninos, escutem muito o que eu vou falar. Ele tinha um urso, porque ele treinava falar, conversar com um urso. Então não tem problema nenhum você ter um urso. Tanto que a escola de Dublin, o Trinity College em Dublin, o mascote é um urso. Tá? Então são coisas assim que a gente, às vezes, tem uns estigmas que tiram o brilho da nossa profissão. Sabe? A profissão da tecnologia, a profissão que é invisível. Quando que a computação fica visível? Gente, quando não funciona. Quando que a internet aparece? Quando funciona, né? Quando que a máquina de lavar, a dona de casa sabe que tem uma placa, queimou a placa, né? Aí aparece a computação, a eletrônica. Então saibam, né, que este universo precisa de pessoas comprometidas com a tecnologia. E o que eu acho que os cursos de engenharia não podem perder é essa mensagem.
sabe? Somos nós, da engenharia de computação, que vamos habilitar a ciência que é visível. Nós somos a ciência invisível que habilita todas as outras. Você não vai fazer computação para você mesmo, raras vezes. Você vai fazer computação para pessoas, para sistemas, para áreas. E é você que vai fazer. E Deus queira que você consiga fazer com uma boa equipe, porque hoje em computação, como eu disse, a gente tem que aprender muito a partilhar, não ter medo, né? Ah, a pessoa vai roubar a minha ideia. Ah, vai acontecer isso. Tem um livro do Adam Grant que chama Dar e Receber. Ele fala dos takers e dos givers. Ele fala que a pessoa que é generosa e ajuda e dá e ensina e tem esse coração grato, parece que ela sempre vai perder, né? Que vai vir o espertinho, nhaque, nhaque, nhaque. A história mostra que todos os givers foram bem-sucedidos. Então, se você está vivendo uma crise e não entendeu qual é o seu papel dentro da sua turma de engenharia, se você é um aluno 7, 8, 9, 10, é hora de você se mobilizar, conversar com o seu professor e achar um caminho para ajudar seus colegas que são 5, que são 4, que são 3, porque na sua equipe, do seu projeto, quando você for engenheiro, você vai ter que fazer isso. Eu sou presidente da SB Micro, eu chamei para minha equipe gente inexperiente que vai me exigir um trato, uma dedicação, porque eu estou construindo uma equipe que lá na frente vai fazer coisas muito melhores que eu. E é isso que a gente tem que entender, né? Como engenheiros, acontece muito, viu, meninos, dos meus alunos de mestrado, doutorado, saber mais que eu. Tem gente que tem vergonha. Eu acho ótimo. O discípulo tem que superar o mestre. Sabe? E se você chegar na sala, fizer uma pergunta para o seu professor, ele não souber responder, cara, parabéns para você. Não é o seu professor que é burro. É você que é um cara bom. Porque você superou o seu professor. Então você tem que ver dessa maneira. Entendeu? O que não podemos perder nos cursos de engenharia de computação é a responsabilidade pelo futuro. O entendimento que nós somos capazes, né? Sendo altamente programadores ou não, somos nós que vamos fazer a diferença. Tá? Em qualquer lugar, Cianorte, em Belo Horizonte, onde estivermos, faremos a diferença. Tanto que eu voltei para Cianorte, tá, gente? Vou combinar. Daqui eu estou comandando. Eu tenho um lema na minha equipe, que é assim: nós vamos dominar o mundo. Toda hora eu falo isso para todo mundo: nós vamos dominar o mundo, nós vamos dominar o mundo. E eles, esses dias, entenderam qual é o mundo que nós vamos dominar. Entendeu? É esse mundo humano. Nós vamos dominar o mundo, quer dizer que nós não vamos mandar em ninguém, nós vamos dominar, nós vamos ter entendimento de enxergar uma situação como proveitosa, né? Como favorável a nós, como algo que vai nos dar propulsão. A dificuldade, ela vai ser encarada como propulsão, o tempo todo como propulsão. Tá? E também, se você não pensa assim, às vezes está em depressão, tem que procurar ajuda, tá? A gente está falando assim, do caso médio, né, Lúcio? Daquilo que a gente está derramando e daquilo que as pessoas querem ouvir, né? Vamos lembrar da palestra que eu cheguei às 7 horas da manhã, que eu só tinha 1 hora, daí foi para 8h30, foi para 9, foi para 10. Nós estamos aqui, a gente quer falar disso, a gente tem o desejo de falar disso, né? Claro, igual eu e a professora Flávia conversamos, ainda é muito novo para nós engenheiros, né? Que a gente foi programado para matar, né? Para a gente ainda é muito novo o vetor resultante de tudo isso, né? Mas é importante encontrar, em algum momento das nossas carreiras, o afeto, e principalmente o afeto conosco. Né? Você que é estudante, você tem que encontrar isso, você tem que se aprovar, né? Você tem que se aprovar, você tem que se cuidar, você tem que achar onde está a sua vulnerabilidade, trabalhar nela. Se você tem problema com horário, faz bilhetinho, põe o celular, manda alguém te pegar no pé. Muda, tem como mudar, né? Acho que é por aí. Não, é isso aí. Lúcio? Mais perguntas? Na verdade, assim, eu já gostaria de agradecer, né, Olivier? Acho que
sua presença, o seu conteúdo está sendo muito enriquecedor para a nossa comunidade acadêmica, os professores, alunos que nós temos aqui, foram várias mensagens chegaram aqui. Certamente isso que você está fazendo, você está plantando neles também um pouco de esperança, né? Não é só uma questão técnica que nós estamos discutindo aqui. Então, eu tenho imensamente a agradecer em nome desses alunos, professores, né, pela sua participação. E aí? Então, Bia, foi muito motivador, muito transformador, né, assim, para todos nós. Não há dúvida que todo mundo vai buscar o seu caderninho, o seu diário da gratidão, e já vai começar hoje a anotar ali as 3 coisas, e desconfio que muitos vão colocar da coisa boa de hoje foi ter te ouvido por essa oportunidade. Eu acho que isso vai inaugurar talvez aí esse diário daqui para diante. A gente espera que não seja um adeus, seja um até breve, e a gente possa, sem a pandemia, te receber aqui, né, com o calor da chegada, com o pão de queijo, né, te acolher novamente aqui em Belo Horizonte. A ministra Carmen Lúcia, ela costuma falar que só gostava de Paris porque existia Belo Horizonte, porque se não fosse Belo Horizonte, ela nem gostaria de Paris. Né? Então, assim, ter a alegria, né, de receber aqui, né, junto com o teu filho, né, o teu menino, que também deseja, né, estar mais próximo da cidade e da computação. E nessa vinda a gente não vai deixar de fazer chegar até a comunidade da universidade. Tá? Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço muito, né? Eu queria falar um pouquinho o seguinte, galera, assim, os maiores cientistas do mundo, você hoje tem ondas graças a Maxwell, né? A gente tem muito avanço graças a Pasteur. Os maiores cientistas do mundo, Donald Knuth, que é o grande, quem fez as equações, quem te ajudou a fazer essa parte dos limites aí dos algoritmos, né? Todos eles têm uma coisa em comum. O Knuth, inclusive, ele escreveu um livro, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos estes homens acreditavam em Deus, né? Pasteur, ele dizia o seguinte, que um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima de Deus, né? Tem até histórias assim, fantásticas do Pasteur, do relacionamento dele com as pessoas, né? Da nobreza dele com as pessoas. E eu não poderia sair sem dizer para vocês que existe um invisível, uma força invisível que move, que é Deus, né? E Deus é um cara seguinte, ó, ele não vai mexer com a sua vida, ele não vai te fazer nada, porque ele te deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Tem um terreno lá, imagina, geograficamente, que Deus está com a mão estendida esperando você chegar, que é o que a gente chama de bênção. Se você não for lá, não tem problema. Mas se você for, seu caminho pode ganhar um improvement, um empoderamento, a sua vida ganha uma força invisível, né? Você não fica no acaso. O que é o acaso? Quer dizer que Deus vai me castigar? Não, é que às vezes você pisa fora do território da bênção, às vezes você pisa dentro, então não dá para ter garantia no caminho. Mas quando você se propõe a estar no território em que Deus age, daí não tem rolo, não tem confusão. A mão de Deus está estendida, a força invisível está ali, e você decide estar no quadrado ou não estar no quadrado de Deus, né? Então, eu não posso sair daqui sem dizer para vocês que com 12 anos, numa época muito difícil da minha vida, né? A minha mãe sofreu uma violência muito grande, a gente morou na rua, e uma professora de educação física acolheu a gente, e como era a rotina dela, ela levou a gente na igreja que ela ia. E nessa igreja, o pastor, no domingo, fui comer macarrão, estava morrendo de fome, porque estava meio apertado os negócios. E ele falou desse Deus transformador, que acolhe, que cuida, mas que não arromba. Deus não te arromba. Ele espera a sua oração para agir.
Naquele dia, vou fazer a construção toda. Ele falou assim, vem porque Deus vai fazer da sua vida o que você quer, sonho que você quer. Gente, eu levantei e fui porque eu queria o quê? Ser cientista, ter uma Kombi, um filho. Então, naquele momento, eu fiz uma escolha por Deus, né? Que fecha tudo que a gente conversou aqui, o fato de eu ser improvável, né? De eu ser uma mulher dos anos 70, improvável, de uma cidade do interior, né? Muitas vezes as cientistas que têm uma alta carreira são mulheres muitas vezes sem família, né? Porque também tem um mito assim de que isso também deve acontecer. Mas tudo isso aconteceu, gente, porque há uma força invisível, há uma ciência, há um Deus, né, que traz uma coisa chamada paz. A paz do Shalom, a palavra Shalom significa nada quebrado, nada faltando. Então, essa convicção vem disso, né, de um Deus que está preparado para te acolher, para mudar a história da sua geração, para mudar a sua história de vida, para te abençoar no território da bênção. E eu não estou sozinha nisso. Tem Maxwell, tem Pasteur, tem Donald Knuth, tem centenas a milhares de homens da ciência, muito espertos, que mudaram a história da humanidade, que acreditam em Deus. Quem sou eu para não chegar aqui diante de vocês, né, na PUC, que eu acho que tem toda a liberdade para dizer isso, e dizer para vocês, está na hora de vocês entrarem no território da bênção. Já tem idade para entender que suas escolhas são suas sementes. Você vai colher o que você estiver plantando. Ninguém vai plantar para você. É só seu. A sua vida, as páginas até agora foram escritas por seus pais, seus professores, mas hoje, depois do que a gente conversou aqui, o seu livro é escrito por você. E uma maneira de você escrever com serenidade, firme no seu propósito, é sabendo que Deus está pronto para te abençoar. Mas Ele não vai te arrombar. A decisão do propósito é sua. Beleza? É para acabar com isso. Não teria como terminar assim melhor, viu? Se já estávamos todos em estado de êxtase, né? Acho que agora estamos em estado de oração e de reflexão. Tá? Muitíssimo grato pelas palavras. E olha que, de fato, a gente já recebe, né, enquanto Universidade Católica, mas isso não estava no script da gente. Essa coisa da Bia, eu só sabia disso porque foi assim que eu a conheci. Na verdade, foi num momento difícil que me colocaram com Bia, e foi assim naquele instante que a gente começou a nossa conversa, e é dessa maneira que a gente se gosta e se respeita e se admira muito. Mas eu não estava no script essa fala dela, então eu entendo assim, isso de maneira muito sincera e intensa, né, como ela assim demonstrou. Muitíssimo grato, viu? Foi a pergunta Sandro, que me fizeram Simone. em Boston. Em Boston me fizeram essa pergunta, como é que pode um cientista acreditar em Deus? Eu falei, peraí, como é que pode não acreditar em Deus, né? E, gente, não foi combinado. Onde você me ouvir, você vai me ouvir falando da ciência invisível desse Deus, que é tremendo, tá? Só isso que eu tenho para te dizer. Se tirar Deus dessa história toda, gente, acho que não sobra Kombi, não sobra Dom, que é o meu filho, não sobra a presidência da SB Micro, não sobra 35 países por onde eu andei, fui muito bem recebida, eu tenho amigos, gente. Quero que vocês entendam que o efeito que a gente tem nos outros é muito importante. As pessoas com as quais você convive vão fazer diferença na sua vida. Seja alguém positivo, né? Tá bravo, tá nervoso, não torna a vida do outro difícil porque você não está conseguindo lidar com aquilo. Vai lá em Deus, resolve aquilo, porque isso vai fazer diferença na sua história de vida, tá? E o Lúcio, eu tenho muito afeto, né, por você, por uma geração que esteve comigo ali. Eu, durante todo o tempo, em todos os lugares eu tenho grupo de oração, e eu não tenho vergonha disso, né? Muita gente passou pelo grupo de oração
desesperado porque não tinha tese, porque não tinha dissertação, porque tinha um problema ou outro, né? Eu mesma, eu fui selfie, né? Eu mesma tive isso, a gente faz muito selfie. E fica para vocês isso, sejam felizes, decidam ser felizes, a decisão é só de vocês. Eleni, um prazer ter você aqui, né, com tantas palavras, né, Lúcio? Tantas palavras ricas, inspiradoras, né, emocionantes. Difícil não emocionar, né? Muito obrigada, assim, pela sua presença, pela sua força, força de mulher, né? Força de luta, de história, de simplicidade, de transparência, né? Um invisível, tão visível, né? De forma tão marcante. Um prazer de coração, Lili. Obrigada pela sua presença, assim, muito bom te ouvir. Foi, assim, sensacional, um prazer. Gente, vão lá no @Manatim e curtam lá, porque nós estamos aprendendo esse negócio de redes sociais. Coloca lá sua mensagem se você gostou. Às vezes aqui você não quer se identificar. Dá uma dica, né, de como isso foi importante, porque deixa eu te contar, Sandro, muito difícil, viu? Chegar aí com a cara limpa falar de coisas assim, né, que às vezes mexem tanto em estruturas, né? Não é você ir para um congresso internacional apresentar um paper A1, né? É muito mais difícil e eu acho que tem muito mais impacto. E é importante vocês, se puderem, reforçarem esse impacto para nós, né? O poder do elogio, da sinceridade, do retorno, isso é muito bom para nós, porque nós estamos na engenharia, né? A gente precisa, como é que é? Teste alfa, teste beta, a gente precisa saber se deu certo isso, né? Muito obrigada por me receberem. Eu tenho muito respeito pela PUC, pelos amigos que eu tenho, pela história que eu tenho muito atrelada à PUC Paraná, PUC Minas, BH, né? Nossa, é a cidade do meu coração. Para mim, não precisa nem de Paris, não. É só BH mesmo. E muito bom estar com vocês. Obrigada pela delicadeza de prepararem tudo. Vocês, nossa, foram muito delicados comigo, o tempo todo dedicados a esse momento. Me senti muito acolhida, muito confortável. Obrigada mesmo, viu? Muito obrigada. A gente que agradece, muitíssimo. Nós que agradecemos. Tá certo. Obrigado, Lili. Obrigado a todos, pessoal. Uma ótima noite para vocês. E o vídeo vai ficar disponível depois, né, Simone? Para quem quiser poder assistir também. Sim, daqui a pouco, mais um tempinho, no final da noite, já está disponível no site necei.pucminas.br/talks. Lili, você estará eternizada no site, no espaço do ICEI Talks. Estará lá. Muito bom, muito gente. Obrigado, viu? Obrigada a vocês, a gente se vê. Obrigada, Sandro. Tchau, Simone. Tchau, Lúcio. Tchau, tchau. Tá certo. Tchau. Até mais, Lili. Muito prazer. Muito bom. Tchau, galera. Tchau, Até mais. galera. Tchau. Isso aí.